Quem estiver com a Bíblia, abra em Lucas, capítulo 3, versículo de 6 a... acho que é 6 a 9. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez, dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Palavra da salvação. Nós já estamos no 3º domingo da quaresma, né, gente? Nós estamos caminhando, né? Estamos fazendo nosso caminho, nos preparando para a grande celebração, para a central da nossa fé, que é a Páscoa, o que é mesmo? Ressurreição de Jesus. Se a ressurreição não for o grande centro da nossa vida, bobagem está aqui sentado. Se de verdade a gente não acreditar que Ele ressuscitou, e que por isso nós todos iremos ressuscitar, nós estamos aqui fazendo o quê? Perdendo tempo. Ok? Então, se temos essa consciência, se estamos caminhando para a Páscoa, a gente escuta esse trecho que Jesus falou. Eu tenho que pensar que essa figueira é quem? Quem é essa figueira que não está dando fruto? Cada um de nós. Cada um de nós. Então presta atenção naquilo que ele coloca aqui. Ele veio procurar pelo fruto e não encontrou. Porque às vezes a gente parece, para aquele que nos vê de longe, uma árvore bonita, frondosa, cheia de folhas. Quando chega lá, não tem nada. Por que não tem nada? Porque a infidelidade, ela traz esterilidade. Guarda essa frase. A infidelidade traz infertilidade. Por que não damos fruto? Porque somos infiéis a Deus. Acorda. É isso que nós temos que prestar atenção. Aonde na nossa vida eu não estou levando uma vida de fidelidade a Deus? Nós somos convidados todos os dias, a pensar no nosso caminho. Por quê? Conversão é uma tomada de consciência. Se eu sei, já falei mais de uma vez para vocês, que a gente veio do amor, caminha no amor e voltamos para o amor, como é que está a minha caminhada? Dessa vez ele vai esperar mais um tempo. E se essa for a nossa última quaresma? Já pensaram nisso, gente? Pode ser a última chance. Pode ser a última chance de eu ser chamada à conversão, a mudar o meu conceito, a avaliar a minha vida, entender que eu estou vivendo uma vida absolutamente superficial. Absolutamente superficial. E eu preciso de entender que se eu faço opção por Deus, se eu tomo consciência que eu sou filha amada, que eu vou voltar, que o meu lugar não é aqui, o nosso lugar é no... Ai, que delícia! Ou caminho duro para chegar lá. Mas é lá que nós somos chamados. Então, se eu não tomo essa consciência, o que eu estou fazendo de verdade para voltar para casa? Então, quando eu mudo, quando eu penso nisso, no meu caminho, e se eu sou essa figueira, essa árvore que não está dando nenhum fruto, eu tenho que entender o que eu tenho que mudar na minha vida. Não é uma mudança num comportamento, não, gente. É uma mudança radical. Eu tenho que me entregar a uma fé. Eu tenho que entregar a um evangelho vivo numa pessoa que é quem? Quem que é a pessoa viva que eu me entrego e concreta? É Jesus. Conversão é eu me entregar completamente a Ele. Jesus não é uma ideia.
Ele é uma pessoa e está vivo. Ou nós tomamos consciência disso e mudamos a nossa vida, ou a gente vive na superfície. Então, quando a gente toma consciência que a nossa vida pode estar na superficialidade, eu preciso nadar contra a corrente. Nadar contra a corrente é contra a corrente mesmo. É contra uma vida que, na verdade, é de ilusão. É só para nos enganar. É superficial. E se a gente insiste nisso, ela pode nos arrastar. Ela pode nos deixar presos no mal. Elas podem nos levar para uma vida que absolutamente não vai te trazer nada, absolutamente nada. Mas se a gente precisa, cada um de nós, temos que olhar a nossa vida, cada um de nós, porque eu tenho que me entregar para o único que falou: eu sou o caminho, a verdade e só Ele é isso. Então cada um de nós somos convidados a andar nesse caminho que é Ele, com o que ilumina a nossa vida, que é a luz dEle, na força dEle, que empurra os nossos passos para andar, porque sem Ele não podemos nada, continuamos parados no mesmo lugar. Então eu tenho que ter coragem de pegar a minha vida, olhar para aquilo que Ele deixou, os mandamentos, a lei de Deus, fala: ilumina a minha vida, Senhor. Aonde que na minha vida não estou bem? Aonde que na minha vida eu estou sendo infiel ao Senhor? Porque às vezes a gente acha que tem umas coisas que é certo, outras coisas não, tá certo. Não, tem umas páginas que eu pulo. Não é uma brincadeira. É uma posição que é uma posição séria. Então é preciso que a gente entenda isso, porque todos os dias a nossa vida é assim. Todos os dias nós somos convidados a nos entregarmos a Jesus, a confiar nele, a permanecer nele, a dividir com ele o projeto de vida, aprender com ele o que é amar e viver o grande desafio da nossa vida até o fim. Qual é o grande desafio da nossa vida? Do cristão, qual é? Qual é? Fazer a vontade do Pai. Ou coisinha simples. Jesus vivia igual um girassol pelo Pai dele, né? Para poder fazer em tudo a vontade do Pai. Hoje, o salmo de hoje fala: vez que eu venho fazer a vossa vontade, com prazer a vossa vontade. A gente repete isso, mas não entende o que ele está falando. Porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, não a dele. Eis que vem fazer com prazer a vontade de quem? De Deus? Não. Então preste atenção. Mas todos os dias da nossa vida, nós também temos cansaços, temos problemas, temos queda, e nós então somos tentados a falar: o que? Esse caminho de Jesus é muito chato, difícil, eu vou largar isso para lá. Quantas vezes hoje você foi tentado hoje para abandonar tudo? Falar: nossa, mas é muito difícil. É muito difícil fazer esse caminho. Não é simples fazer esse caminho. Sábado eu estava conversando com uma adolescente. Uma adolescente de 15, a outra de, acredito que 20, que ela já está fazendo medicina. Um encanto de menina. As duas são encantos de meninas. Missa diária, rezam terço. E a mais velha está fazendo medicina, namorando. Colega da escola, também médico, os dois está no terceiro ano ainda. Mas tão interessante, porque estava a mãe e a avó. E ela falou comigo: ô tia Filó, não é fácil, falou chorando, porque eu estou vivendo namoro santo. Eu não quero trair Jesus, mas as minhas avós falam que eu que estou errado. O que é que tem, gente, ter vida sexual antes do casamento? Pode? É adolescente contrário aos avós. Como é que é a luta? É uma luta. A menina querendo fazer um caminho, o povo falando: bobagem, minha filha. Esse probleminha Deus resolve. Compreendem como é que a gente não entendeu nada ainda? Como é que o nosso processo de conversão está longe?
A orientação que a avó dava, como até a avó, falei que vão matar os filhos, né? Uma menina dessa, querendo fazer o caminho certo, vocês tirando ela do caminho? Como é que é isso? Como é que vocês vão responder diante de Deus? Vocês é que estão dando o exemplo errado. Tinha que ser o inverso. Compreendem como que umas coisas a gente colou a página da Bíblia, não acha nunca mais, colou. Compreendem? É muito sério, a gente precisa prestar atenção. Como é que nós estamos fazendo nossa caminhada? Quando Jesus fala aqui que a figueira está estéril, não deu nada, e que eu falei com vocês que a infidelidade ela traz a esterilidade. Como é que eu posso alimentar alguém que chega até mim se eu não tenho em mim o alimento? Como é que eu vou dar fruto se eu não tenho uma vida com Deus? Se eu não me alimento do Espírito, se eu não tenho a minha raiz profunda, se a seiva de Deus, que é o Espírito, não corre em mim, se eu não passo pela Eucaristia, pela confissão, pelas orações, como que eu vou caminhar? Como é que eu vou entender a humildade que eu tenho que me esvaziar para ser preenchida pelo único que tem tudo para me dar, que é Deus? E se eu não tenho isso, como é que eu vou alimentar aquele que chega até mim que está com fome? Qual é a fome mais grave que pode existir no mundo? Qual é a fome mais grave que pode existir? A fome de quê? Fome da alma. Qual outra coisa? Qual a fome mais grave? Qual a fome que pode te matar? Fome de Deus. Jesus fala assim para uma mística: quando você ver alguém com fome, a fome material, Jesus fala, não tenha, você resolve, é uma fome simples de ser resolvida, porque ela inclusive passa. Se você não pode dar alguma coisa, que às vezes alguém ali na frente vai dar, outra pessoa vai dar, então você mata a fome física do outro, a fome material. Mas você precisa levar ao outro, matar a fome do outro de Deus. Jesus falou: leve-me ao outro, me leve para o outro, para saciar a fome que ele carrega, porque se você não saciar a fome dele aqui, a fome dele será eterna. Então, prestar atenção na responsabilidade que cada um de nós que está aqui dentro carrega. Se nós que já descobrimos que somos filhos amados, e que Deus Ele não se contenta apenas em que a gente saiba que Ele nos ama, que nós já respondemos a Ele, que também queremos viver uma vida com Ele. Deus quer atrair cada um de nós para nos transformar. Esse é o grande desejo do Pai, transformar cada um de nós, para a gente ser exatamente aquilo que Ele sonhou um dia. E Ele só vai conseguir fazer isso à medida que a gente permitir que essa atração aconteça e chegar até Ele. Mas com tudo que nós já caminhamos, hoje, você matou a fome de alguém? Você deu Jesus para alguém hoje? Quantas pessoas você encontrou que estão desanimadas, desorientadas? O povo está sofrendo profundamente. Nunca vi uma época de tanto sofrimento. Tanta gente doente, não só físico, mas na alma. Tanta gente sem esperança, tanta gente sem coragem, tanta gente com medo. Você foi capaz de dizer a ela uma palavra que alimentou a alma dela? Mas como é que eu posso dar esse fruto se eu também não me alimento da alma? Como é que se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não leio a palavra, se eu não recebo a Eucaristia, o que eu posso dar para o outro? Nada. Você tem algum texto da Bíblia que você já aprendeu, já guardou de cor? Você já conseguiu viver alguma coisa que está escrito na palavra e você pôde dizer ao outro: não tenha medo? A última palavra é do nosso Pai. Você lembrou alguém hoje que estava caído, que ele tem um Pai que o ama, independente da situação que ele está, e que se ele pedir ajuda, ele permitir, Deus transforma? Não, filho, porque eu ainda não experimentei esse negócio que você fala. Você já contou para ele que ninguém, depois que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só? Então que não pode ter solidão, desde que você descubra que você tem um Pai, e que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias.
Esse é o fruto que nós temos que dar. Nós temos que levar para o outro Deus. A coisa mais importante da vida de cada um de nós é descobrir Jesus, que é vivo, que é uma relação pessoal, intransferível. Mas se eu não vivo isso na minha vida, como é que eu levo? Que fruto eu darei, se eu não alimento isso em mim? Então vai ser cavado mesmo, vamos cavar essa terra, vamos pegar esse coração, né, que está contrito, vamos quebrar isso, né? Vamos pegar o nosso coração, apertar, deixar que ele possa penetrar a seiva de Deus, que o Espírito possa de verdade, né, banhar o nosso coração, para que o nosso coração possa dar frutos, que é o fruto da palavra, que é o fruto que é Ele. Nós não podemos deixar as pessoas que vêm até nós morrer de fome, porque às vezes a pessoa não sabe nem que está com fome de Deus, às vezes ela não sabe nem o que ela tem. Às vezes ela fala, não sei, não sei, o que você tem? Não sei. Está aquela pessoa desanimada, desorientada, desenergizada, sem força para nada, sem querer nada da vida, sabe, apenas entregue à vida. Faltou você falar com ela, coragem, força, nós temos um Pai, não tem nenhuma situação que seja impossível, se Ele ainda não deu a última palavra. Não tem nenhuma situação que Ele não possa resolver. Vai lá, conversa com Ele, vai lá e fala com Ele, está ali, ó. Vai lá. Mas se você nunca experimentou o que é chegar aqui angustiado, quebrado, machucado, ir ali conversar com Ele, sair leve, igual um passarinho, igual uma pluma, como é que você vai contar isso para o outro? Não vai. Se você nunca chegou para comungar aqui morto e saiu daqui com vida, você não vai ser capaz de contar isso. Se você nunca fez a experiência de fazer uma leitura no seu quarto da palavra de Deus, e quando terminar de ler a palavra gerar em você vida, você vai dar o que para o outro? Nada. Então, esse fruto que Ele espera de mim e de você. Não podemos receber a palavra, vocês receberam a Eucaristia hoje. Depois que a gente recebe a Eucaristia, a gente se torna sacrário. Há santos que dizem que se a gente abrisse a boca seria igual um dragão, de tanto fogo. Mas parece que a gente não recebeu absolutamente nada, porque a gente consegue sair daqui às vezes mais desanimado que chegou. Recebemos Jesus vivo. É uma pessoa. E é isso que tem que te transformar. É isso que tem que tirar de onde você está. De você ter coragem de avaliar a sua vida e falar, meu Deus, eu quero de verdade ter uma vida que não seja uma ilusão, mas saber que caminhar com o Senhor é chão batido, que vamos passar por dor, por sofrimento, seja o que tiver que passar, mas nunca mais sozinho. Então é preciso que a gente tenha coragem de fazer com que o homem velho, apegado ao pecado, morra, para que dê lugar ao homem novo, transformado pela graça de Deus. É isso que temos que ser, pessoas que brilham a luz, pessoas que têm sal na vida. Sabe aquelas pessoas que chegam no ambiente e mostram que chegou, não por barulho, mas pela presença daquilo que ela irradia, que é Deus. Porque as pessoas cheias de Deus não precisam de barulho, ela já chegando, sem nenhum barulho. Compreendem? Aquela pessoa que carrega uma elegância. Você sabe o que significa a palavra elegância? Eleito. Aquela pessoa que sabe que é um eleito, um amado, um querido, um sonhado de Deus. É isso que vocês precisam ser. É isso que a vida, que esse período que quando fala vamos nos converter, volte os seus olhos, volte o seu coração para a única realidade que temos, que é Jesus. O resto é ilusão e mentira e enganação. O mundo nos engana, a gente nos enrola. A nossa vida não está no poder que você vai ter dentro do seu trabalho, nem do seu dinheiro, porque tudo isso vai ficar. Não podemos fazer igual aquele casal dos Estados Unidos, milionário, eu não vou saber o nome de ninguém porque eu não vejo nada, mas era um casal que eu fico pensando, como eu não sei nada, não sei se eles não tinham filhos, mas morreram com a fortuna em dólar, fortuna. Ele tinha Alzheimer, e a mulher morreu uma semana antes. Imagina, a mulher morreu uma semana antes, caiu, eles moravam afastados, ele ficou com ela morta em casa uma semana,
E ele morreu sozinho uma semana depois, sem ninguém. E ele provavelmente com Alzheimer, não sabia nem que tinha que tomar remédio, nem que tinha que comer, Pode imaginar que solidão é essa, que mundo é esse? Que tristeza é essa? O que adiantou todo o dinheiro que ele tinha, se ele não tinha alguém que pudesse amá-lo, para segurar na mão dele e dizer, até breve, obrigado por tudo. Pode ir em paz, aquilo que nos aguarda é melhor do que aqui. Você tem um pai que te espera. Ele não foi confortado, você pode imaginar o desespero dele ver aquela mulher caída. Olha que tragédia, e com toda a fortuna, porque era muito dinheiro, não era pouco não, é muito dinheiro. Foi pensando, será que esse casal não tinha ninguém? Não podemos deixar o outro na solidão. Se você conhece alguém que mora sozinho, liga todo dia e fala, tá tudo bem? Está vivo? Tá, então tá bom, obrigado. Cuide uns dos outros, ajude uns aos outros a sentir amados, porque isso revela o Deus que você revela, o Deus que você crê, o Deus que você professa. Você tem que revelar em atos. Esse é o fruto que você tem que dar. Você tem que estar sensibilizado pelo seu irmão que está no chão, que está com fome física, dá comida, mas fala daquele que nos sustenta, aquele que não vai passar. Cuide dos outros, leve amor, leve esperança, cuide. Esse é o fruto que Jesus espera que a gente consiga dar. Então, se nós não estamos dando fruto nenhum, é porque nós estamos sendo infiéis de alguma forma. Para e pensa, nós estamos na 3ª semana da quaresma, ainda temos mais dias para caminhar, mais uns 20 dias. Peça a Jesus, Jesus, a hora que você estiver sozinho no seu quarto, mostra para mim na minha vida, aonde eu estou sendo infiel, mostra por que eu não consigo dar frutos, por que eu não consigo fazer com que a minha vida alimente o irmão, tire o irmão da solidão, da miséria humana, não é miséria de dinheiro, a miséria de alma, de não ter Deus, que a maior pobreza que nós podemos ter é não ter Deus. A maior riqueza da nossa vida é Jesus vivo. Essa é a riqueza da nossa vida, ali. Você pode olhar e falar, ei, e fala, oi, ali. Essa é a riqueza da nossa vida, é aquele que eu posso falar, é o Deus vivo que caminha conosco, que se importa com cada um de nós. Você já contou isso para alguém hoje? Há um Deus que se importa com você, que você é importante para Ele, pode ser para o mundo, mas para Ele, e é para Ele que importa ser. Mas se isso não for uma verdade para você, se você nunca se sentiu importante para Deus, como é que você vai poder dizer ao outro que Ele também é importante? A nossa vida é bem-aventurada. Como é que você pode dizer isso para o outro, se você não acha que a sua vida é bem-aventurada? Então é preciso rever, é preciso se lançar a Ele, é preciso entender que conversão é uma entrega incondicional, ao único que merece todo o nosso amor e toda a nossa entrega, e o nome dele é Jesus. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que teve a coragem de fazer essa entrega, que teve coragem de dizer o sim que mudou a nossa história, que ela disse sim para receber o Salvador, que não teve medo da proposta de Deus, nem sabia direito o que ia acontecer, mas se entregou. Que ela nos ajude nesse caminho tão difícil, do mundo que nos seduz, que mente, que engana. Que ela nos ajude a cada dia a dizer a Deus, sim, eu me entrego, eu confio, eu quero permanecer, eu quero viver com o Senhor, para que o Senhor me ensine a fazer a vontade do meu Pai. Por isso eu nasci, para amá-lo e servi-lo. Me ajuda, porque eu quero voltar para a casa do meu Pai. Não deixe o mundo me enrolar, não me deixe ter uma vida miserável, não me deixe ter uma vida superficial, mas me deixe ter uma vida que de verdade vale a pena. Que eu possa traçar aqui um caminho, que quando eu morrer, e por onde eu passar, as pessoas possam reconhecer, não o meu cheiro, mas o cheiro que eu exalei, que é do Deus que eu consigo, que eu acredito e que eu carrego em mim. Vamos pedir a Jesus que olhe para nós no final desse período da quaresma, e que Ele possa ver em cada um de nós os frutos, o fruto que Ele espera, que seja o fruto que possa saciar a fome de tantos irmãos que estão passando fome, porque não sabem que existe um Deus vivo. Começa trazendo algumas coisas. Antes de eu começar, de abrir o grupo, eu queria que a gente já comece pedindo ajuda, né? A gente já começa pedindo ajuda. E o padre Marcelo, lá da igreja da Boa Viagem, me telefonou que temos
pelo menos 100 crianças para nascer, de mães carentes, que precisam de enxoval. Não tem nada. Então, depois a Paty vai colocar para vocês, tem desde a doação, que o kit é R$105, como se você quiser comprar só um pacote de fralda e levar lá na Boa Viagem. Está lá o horário de funcionamento da casa paroquial. O que você precisar o que você quiser fazer, que às vezes quer comprar bore, ou uma toalha de banho, ou um cobertorzinho, montar, né? Que neném vai gastar, né? Então, o joguinho de cama, para a gente poder deixar lá, tá? São 100 crianças. Se vocês quiserem, vocês montarem e levar a sacola toda, o que o coração tocar, o que o Espírito Santo falar, tá? Depois a Paty coloca isso aí para vocês, tá? O da Jaque já foi dito? Semana que vem fala? Ok. Então hoje é isso que eu vou deixar para vocês poderem nos ajudar, né? Nos ajudar a ajudar a essas crianças, né? A 100 crianças que estão para nascer e que precisam de ajuda, né? Muita gente. Do Evangelho de João, capítulo 15, São João foi recolhendo trechos do que Jesus falou quando ele foi se despedir, foi fazendo um discurso de despedida. João foi recolhendo o que Jesus falou e montou todo o capítulo 15 do que Jesus disse. Mas tem uma frase, um versículo que eu quero conversar com vocês. É João 15, versículo 12, que Jesus diz: este é meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quando a gente faz opção por ser cristão, cada um de nós aqui fez a opção, né? Ser cristão não é mais ser algo que a gente herdou, né? Eu não posso mais trazer isso como herança, né? Ser cristão exige de cada um de nós uma opção, e uma opção que a gente tem que repeti-la diariamente. Quando a gente faz essa opção, a gente entra numa escola. A gente é matriculado na escolinha de Jesus. É uma escola ela é uma escola altamente conceituada, pesada, que exigente. Não é uma escola simples para matricular, não. Mas ele matriculou, fomos matriculados. Porque nós precisamos de aprender com ele a arte de amar. E é só com ele, é só com o mestre que a gente vai aprender como é que se ama. Não tem com outra pessoa, né? Como é que eu vou aprender a amar? Como é que eu vou viver isso aqui que ele pediu? Como é que eu vou amar uns aos outros como ele nos amou? Só observando ele, só estando na escola, matriculado na escola dele. Temos que matricular. Bem, quando a gente matricula, é esperado que a gente saiba algumas coisas antes. Primeiro, que Deus é amor. Deus é amor, Deus não tem lampejos de amor, não. Ele é amor. Deus só ama. Ele não é igual a gente que muda de ideia, não. De manhã ama, de tarde já está com raiva, de noite é indiferente. Não, Deus é amor. Deus não consegue fazer outra coisa a não ser amar. E isso a gente não pode carregar dúvida no coração. Isso é uma coisa que tem que estar igual um carimbo no nosso coração. O Deus que eu creio é um Deus, o meu Pai, o nosso Pai é amor. Ponto. Segundo, que Ele não nos ama porque a gente merece, ou porque a gente fez alguma coisa bacana para Ele nos amar. Guardem isso. Se Deus nos amasse por méritos ou por obras, já tinha desistido. Ok? Deus ama porque Ele não sabe fazer outra coisa a não ser amar. Guardem isso. Terceiro, que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é uma coisa tão importante que a gente acha assim: Deus ama ela mais do que ama ele. Deus amou mais Jesus do que amou. Não. O amor de Deus é igual. Ele não pegou o bolo do amor e fatiou, não, falou um pedacinho para você, um para você. Não. O amor de Deus, ele é inteiro para cada um de nós. Inteiro. É como se cada um de nós fosse o filho
único de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Só da gente ter essa consciência já gera em cada um de nós uma alegria que não tem preço. Eu tenho um pai que me ama. Presto para nada, mas ele me ama assim mesmo. Então, só isso já gera em nós assim um êxtase, né? Tem um pai de amor. Então, essas coisas têm que estar guardadas no nosso coração, para a gente poder entrar na escola. Porque quando está escrito como mandamento, mas eu posso mandar em você me amar? Não. Tem jeito de eu mandar? Fala, até agora nunca te conheci, mas a partir de agora eu tenho que te amar porque foi mandado. O amor é uma coisa que emana de dentro para fora. Então ninguém é obrigado, a gente não pode. Então Deus não nos trata como servos que Ele tem que mandar e nós obedecermos. Vocês têm que amar agora. Não. Tanto que a hora que vocês observarem a leitura, Jesus fala: amarás. Um dia você vai amar, né? Eu acredito. Então, nenhum de nós será obrigado a amar. Mas nós estamos entrando numa escola para aprender a amar. Matriculamos nessa escola. O mestre é um só, Jesus. E a matéria que nós vamos graduando nela é amor. A matéria de graduação, que tem uma prova final. Então, quando a gente entra nessa escola e se matricula, é uma coisa que menino em escola, gente. Mesma coisa. Então, os alunos mais aplicados, né? Que assenta na frente, quer aprender tudo. Tem uma turma que, enquanto o professor está falando, está dando nó, fazendo confusão, fazendo uma coisa paralela. E às vezes a gente é assim. A gente até matricula na escola dele, mas fica com um pé na escola dele e outro no mundo. Com o pé com o que fala aqui, o mundo diz ali. Porque é um processo. Aprender a amar é um processo que vai nos convertendo devagar. Por que eu digo que é devagar? Porque depende da gente querer fazer as nossas tarefas. Isso aqui não é um milagre. Guardem isso. A nossa caminhada espiritual, ela é a nossa opção de sermos seres espirituais. De entender, conforme está escrito lá na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, suportai-vos, carrega a carga uns dos outros. Então, tomar consciência que nós temos um único Pai e que somos irmãos. Não, que luta. Porque você fala, ô professor, sabe aquele meu irmão? Pois é, ele achou que tudo é dele, não divide nada. Eu queria um negocinho, ele não quer me dar. É assim. Até a gente aprender que o que é nosso? O que é nosso, de verdade? O que é nosso, de verdade? De tudo que Deus nos deu, o que é nosso, de verdade? Algo que Ele não nos deu. Pecado. Tudo mais pertence a Deus. Nós nascemos pelado, careca e banguela. Tudo Ele nos deu. Trouxemos nada. Então, entrar na escola e aprender esse processo. Olha como que é difícil. Como é que nós vamos caminhar no amor? Fazer o nosso progresso espiritual? Se a gente ainda não fez nem o primeiro para casa que foi pedido há um século atrás, qual é? Qual foi para casa que foi pedido tem mais de um século? Ninguém sabe? Ninguém arrisca? Qual foi para casa que foi pedido? Tem um século. Rezai o terço todos os dias. Quantos aqui rezam? Nem 50%. Que está aqui dentro. Reza o terço todos os dias. Quantos? Se para eu poder rezar o terço todos os dias, para eu poder caminhar espiritualmente, eu tenho que me alimentar. Tá certo? Eu tenho que me alimentar da palavra e da Eucaristia. Quantos de nós fazemos leitura diária da palavra de Deus? Nem 2%. Como é que eu me alimento? Como é que eu sei como é que eu caminho? Como é que eu vou me conhecer aquela escola que eu estou? Isso é para a casa da escola. Como é que eu vou progredir no amor? Há degraus no amor, sabiam disso? Que existem degraus. Nós não chegamos nem aos níveis do pé de Jesus, tem que chegar nos lábios. É sério isso? Então nós temos que começar a levar a nossa vida espiritual mais a sério.
Nós levamos ela mais ou menos como uma coisa que a gente carrega pelo mundo. E de vez em quando a gente chama por Deus na hora de um aperto. Não, nós temos que desenvolver uma consciência que somos filhos de Deus, somos seres espirituais e que temos que caminhar na única coisa que Ele nos pediu para fazer, no amor. Como é que eu vou revelar ao mundo que eu sou cristã se os meus atos não são atos de amor? Como é que eu posso optar por amar você e fazer mal para ele? Eu sou cristã se eu fizer isso? Não, não sou. Não sou. Porque a marca do cristão tem que ser amor, tem que ser bondade, tem que ser alegria. Então nós temos que parar e pensar, a minha vida espiritual condiz com isso? Se eu não me expor diante da palavra de Deus, por que eu preciso da palavra? Porque a palavra nos transforma, porque eu escuto a palavra, eu leio a palavra, eu me alimento dela e eu coloco a minha vida diante dessa palavra e falo, não estou dando conta de falar nada, fazer nada que está escrito. Está escrito assim, não julgueis e não sereis julgados. Junta dois, fala, você viu fulana? E aquele cabelo, ficou horroroso. Estou falando mentira? Não. Que é algo que desorienta alguém, você fala assim, tem um segredo, tem um negócio para te contar. A pessoa nem trabalha. Até descobrir o que é o negócio que você tem para me contar, fica louco. Né? Então, nós precisamos de caminhar nisso, nessa consciência, porque não é questão de amar o inimigo, é entender que somos irmãos, e que uns já entraram na escola, outros não querem nem entrar. E como é que eu vou atrair o meu irmão para entrar na escola? Como é que a gente atrai? Pela sua vida, pelo seu comportamento. É isso, Jesus precisa de testemunhas. E precisa, o cristianismo, a marca do cristianismo, o início dela foi uma explosão louca de alegria. Não combina conosco sermos cristãos e estar acabado, cabeça baixa, desanimado, triste. Porque o seu Deus morreu, meu filho, o que aconteceu? Nosso Deus é vivo, é alegria. Então, eu tenho que entrar na escola, eu preciso de escutar a palavra de Deus todo dia. Porque é ela que você, aonde você se segura. Fala, filho, eu não sei rezar. Você já rezaram a partir dos Salmos? Já rezaram a partir dos Salmos? Não. Olha que coisa linda. Quando você pega um Salmo 85 por enquanto, o Salmo 121 ou 120, que você fala, eu ergo os olhos para as montanhas, de onde vai vir meu socorro? O socorro vem de Deus que fez o céu e a terra. Se você sabe isso de cor, na hora de um aperto, na hora que você está chateado com alguma coisa, preocupado com alguma coisa, você fala, de onde vai vir meu socorro? Vai vir do meu Pai, daquele que não me desampara, que fala, Ele é teu guarda, Deus não dorme, não cochila, e nem vai deixar seu pé tropeçar. Se você sabe disso, você está passando uma situação difícil, você fala, tem um salmo que vai me alimentar, que vai me dar força de novo para continuar caminhando. Bem, nós entramos na escola, já sabemos tudo que Deus é amor, temos que ler a palavra todo dia, e temos que nos alimentar. Meus queridos irmãos, eu vou morrer falando isso com vocês, tem que dar um jeito de fazer missa diária. Quantas vezes por dia nós comemos? Várias, né? Essa pandemia, os meninos engordaram 10 quilos, porque come o dia inteirinho de aflição. Só de ligar o computador, mãe, eu preciso disso, mãe, eu preciso disso, come o dia inteiro. E quantas vezes por dia nós alimentamos a alma? Quem carrega o nosso corpo? A alma. Se a alma não estiver alimentada, o corpo arrasta. Arrasta, está deprimido, está entristecido, está fraco, está sem força, qualquer problema que vem é uma montanha, eu não vou dar conta, entra em pânico com tudo. O que o corona fez, né? Essa pandemia fez? Puxou o tapete de todo mundo, falou, fica de pé. E aí todo mundo teve que descobrir aonde se segurava. Aonde você estava alicerçado. Porque de repente levantou a plaquinha e falou, e além de tudo morre. Falei, e agora? Para onde que eu vou? Morre mesmo? O que acontece? Delícia, né? Voltar para casa ia ser um sonho. Mas fez isso com todo mundo para poder se pensar onde nós estamos ancorados. Como é que eu posso ser transformado? Como é que eu vou ser capaz de amar alguém? Primeiro, se eu me sentir amada. O dia que você não está bem, que você está entristecido, que você está bravo, que aconteceu alguma coisa, tudo que deu errado, a primeira pessoa que passa na sua frente, você vai amá-la?
Em geral não, né? Em geral não. Então, se eu me exponho todos os dias a Deus, se eu comungo, se eu recebo Jesus vivo e peço que Ele me transforme, à medida que Ele vai me transformando e que eu vou sendo amada por Ele, me sentindo amada, eu vou sendo capaz de amar. Fora isso, não consegue não. Sabe por quê? Porque isso não depende de nós. Nós somos egoístas e a gente quer as coisas, isso é para mim, ué. Distribui alguma coisa para você ver se alguém vai pensar no outro. Fala, vou levar mais um, porque vai que falta, quebra, acaba, né? Eu já tenho outro. A consciência de fazer a coisa em comunidade é uma luta. Estou falando mentira aqui, alguma coisa para vocês? Não. O ser humano é egoísta, quer puxar para ele, quer guardar para quê? Me explica. O que nós vamos levar? Nada. Então, aprender a amar, para isso estamos aqui nesse mundo. O cristão, a vida do cristão, é toda uma vida dedicada para aprender a única lição que nós temos que aprender: amar. Porque tudo mais vem daí. Quem ama, mata. Quem ama, rouba. Quem ama, trai. Quem ama, aí vai fazendo a lista dos mandamentos, ela resume num só: amar ao outro como você se ama, amar ao outro como Ele nos amou. Eu posso prejudicar alguém se eu penso, eu gostaria de ser prejudicado? Eu vou caluniar alguém, eu gostaria de ser caluniado? Eu vou falar alguma coisa do outro, eu gostaria que falassem de mim? Não. É só você colocar como medida você. Como é que a gente faz alguma coisa errada? Não faz. Mas isso é uma consciência que a gente vai desenvolvendo. Quando eu vejo o meu irmão na rua, meu irmão de rua, eu fujo dele, eu vou até ele. Mas de novo, de mais alguém para pedir, o que Jesus faria? A gente tem que pensar, o que Jesus faria? Jesus encontrava um cego, era claro que o cego queria recuperar a vista. Jesus chegava perto dele e falava com ele assim: já vou recuperar a sua vista? O que Jesus fazia? Alguém lembra? O que eu posso fazer por você? É a mesma coisa quando a gente encontra com nossos irmãos de rua. A gente não chega perto dele e dá um litro de leite, não, um pedaço de pão, uma moeda de 25 centavos, não. A gente chega perto dele, que ele é seu irmão, meu irmão, e fala: o que eu posso fazer por você agora? Porque para amar e servir a Deus nós só temos agora. Fala: não, amanhã eu encontro com ele, nunca mais. A oportunidade que a gente tem é só aquela, guardem isso. Você nem encontra mais com aquela pessoa. A oportunidade que a gente tem é só agora. Que hora eu tenho para amar e servir ao meu Deus? Agora. E o amor não é teoria. É verdade, ela é uma coisa prática. A nossa vida com Jesus não é uma teoria, ela é prática. É resultado de uma vivência. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós vivemos uma vida acompanhado de um Deus. E que a marca da nossa vida tem que ser amor, por causa dele. Filomena, que você não sabe que aquela pessoa é insuportável. Eu sei, convivo com um monte de gente que dura de viver. Aí você olha e fala: não, mas Jesus morreu por ela na cruz. Ele não faz acepção de pessoas, ele ama a todos. Ele que não teve oportunidade de encontrar ninguém que revelou esse amor de Deus. Então somos nós que temos que fazer o papel de revelar o amor de Deus. Mas como é que você pode ser bom para mim, que eu sou tão insuportável com você? Ele falou: eu ajudo a carregar, meu filho, por causa de um que tem um nome, é Jesus, que me ensinou. Então essa escola, ela não é fácil. A escolinha de Jesus é brinquedo, não, porque ele é um mestre exigente. Pode ser que a gente repita o ano, pode ser que a gente não tenha feito nenhum progresso ainda, a gente não fez nenhum para casa, está com os para casa tudo atrasado, porque a nossa preguiça espiritual, ela é impressionante. Colocar o povo para rezar é uma luta. É igual os meninos que não querem voltar para a escola, quer ficar no sistema do computador. Nós estamos igualzinho. Vamos para a igreja? Não, gente, a gente assiste aqui pela televisão. Jesus não vem por fibra ótica, é o vivo e a cores. Não tem fibra ótica, não. Eu preciso receber Jesus vivo. Então nós vamos ter que levantar sim e vir para a igreja. Nós temos que aprender a confessar. Tem quanto tempo que a gente não confessa? Melhor não levantar, não vou perguntar. A confissão, ela tem que ser mensal. Não é brincadeira o que eu estou falando com vocês. Não é brincadeira. A confissão, é preciso que a gente acorde para a nossa vida espiritual. Até que dia nós vamos ficar dormindo? É preciso, parece que o mundo colocou uma catarata
eu falei com Jesus, a catarata acho que é dupla, né, Jesus? Porque ninguém vê nada mais. O certo virou errado, o errado virou certo. E nós temos que assumir em quem cremos. E de verdade colocar as coisas que Jesus colocou no mundo, sem medo e sem vergonha. Assumir a nossa fé. E de verdade levar a boa nova ao mundo. As pessoas precisam saber que existe um Pai e que é amado. Essa é a dívida que a igreja tem com cada um. Que as pessoas não têm consciência que elas têm um Deus que ama. Não é que julga, que culpa, não, que ama. É a primeira lição que todo mundo tem que aprender. Isso nós temos que revelar com a nossa vida. Como? Tem um ato de bondade e o outro vai te olhar e vai falar, por que você faz isso? Fala, porque você é meu irmão. Você não está na melhor situação, mas você é meu irmão. Não é isso que Deus quer. Um na rua e o outro com tudo em casa. Tem uma coisa errada. O nosso Deus não separou uns para sofrer e outros para estarem bem. O cristianismo é uma religião revolucionária. Pode imaginar? O mesmo Pai, todos irmãos? Isso não é brinquedo, não. O dia que a gente assumir isso, quando a gente reza o Pai Nosso, isso é muito sério. Então, quando Jesus falou esse versículo, isso muda o mundo. Se a gente levar isso a sério. Filó, mas é muito difícil, eu não dou conta não. Mas ninguém falou que ia ser fácil. A gente precisa pedir a Deus a graça de permanecer. Porque muita gente entra na escola dele e faz evasão, vai embora, fala, não dou conta disso não, meu filho, é muito difícil. E nós temos que lembrar que quando a gente faz a opção por Jesus, nós estamos fazendo opção por uma vida, que é eterna. Quando nós estamos caminhando aqui, nós estamos construindo a nossa vida eterna. Isso é seríssimo. Todo ato, guardem isso. A menor atitude que você tiver, ela tem uma força no céu ou no inferno. Isso é imediato. A gente não tem dimensão dos nossos atos. Nada passa despercebido. Nada. Eu estou fazendo isso, quem está vendo? Deus. E ser acompanhado por Ele é simplesmente maravilhoso. Filó, mas e se eu não der conta desse caminho? A gente pede a Ele a graça, todo dia de perseverar. Só me dá a graça de eu continuar rezando todos os dias. Mas tem que ser todo dia, tem que ser todos os dias. Segunda coisa. Mas se for muito difícil. Quando a vida está difícil, para casa está difícil, vocês estão tendo criança em casa fazendo para casa. Quando a coisa está difícil, a criança grita quem? Grita quem? A mãe, né? Mãe, você me ajuda? A gente tem que pedir a Nossa Senhora, porque ela viveu em plenitude tudo que Deus queria. Ela se entregou, se abandonou, mergulhou nele e deixou que ele conduzisse. E ele cumpriu na vida dela tudo, nos mínimos detalhes. Então a gente tem que falar com ela, mãe, a senhora me ajuda a fazer isso para casa? Me ajuda nesse pedaço aqui de melhorar meu amor ao próximo. Me ajuda a ter mais sensibilidade. Me ajuda a desenvolver a compaixão, a empatia. Me ajuda. Me ajuda a olhar para ele e entender que o problema dele é o meu também. Me ajuda. Me ajuda a entender que esses 100 meninos que vão nascer, que estão sem roupa, são meus irmãos. E eles têm que estar vestidos. É assim. Que aquela pessoa que está passando fome não pode passar, depois eu não estou passando, o outro também não pode, não. É assim. Isso tem que nos incomodar. A dor do outro tem que nos incomodar. Não internar alguém para tratar e vai pôr gente doido. O outro não ter o mínimo de dignidade na doença, no sofrimento para receber o melhor, tem que nos incomodar. A sensação que eu tenho é que às vezes nós estamos anestesiados. Acho que é tanta notícia ruim que a gente fala, acho que é assim mesmo o mundo. Não é não. Não é não. Não é isso que Deus quer não. A sensação que eu tenho é que nós cristãos estamos sendo reduzidos a um resto. A um grupinho pequenininho, porque nós estamos vivendo um mundo completamente ateu, né? Um mundo que optou por ser órfão, desistir de Deus. E estamos nós, um grupinho com a bandeirinha assim escrita, eu creio. Mas nós temos que viver isso de verdade. Porque eu acredito profundamente que a força que muda o mundo é o amor. Não existe nada melhor, né? Nada mais que acalenta alguém, que é ser amado, ser cuidado. E hoje as pessoas estão descuidadas, dentro até da própria casa. É preciso que a gente olhe uns para os outros e veja o que essa pessoa está precisando agora, né? Então a gente pede a Nossa Senhora, me ajuda, a senhora é minha mãe. Jesus te entregou para mim lá no pé da cruz.
Me ensina. A senhora que viveu quando a situação era muito difícil, a senhora que fugiu de madrugada num burrinho, carregando um menino, indo para uma terra longe, porque estavam matando, o seu filho era a causa da morte de um tanto de inocente, um tanto de mãe chorando, e a senhora fugindo com o seu vivo. Me ajuda. Me ajuda quando eu não entendo nada que está acontecendo na minha vida, a simplesmente a confiar em Deus. A fechar os olhos para o mistério e saber que eu tenho um Pai, que é igual eu ligo para vocês, que não dorme, que nos vigia, que toma conta de nós. Não dorme, seu guarda de Israel. Ele toma conta para que seu pé não tropece. Que eu não tenha medo de quando a vida tiver uma adversidade. Que eu não tenha medo mesmo quando tudo me ameaçar, mas eu sei que eu tenho o meu Pai comigo. É isso que ela tem que nos ajudar. É Nossa Senhora, que é mãe, e fala: mãe, me ensina. Eu estou numa tarefa que eu não mudo de ano. Eu não estou conseguindo nem subir na cruz ainda para poder pegar o pé de Jesus. Diz que eu tenho que chegar no nível do coração, depois no nível dos lábios dele. Como é que eu vou fazer progresso no amor? Como? Já teve alguns também que além de Nossa Senhora, algumas pessoas que chegaram bem perto dela. Irmãos nossos que foram iguais a nós, foram os santos. Os santos foram aqueles que pegaram o Evangelho e viveram ele inteiramente. Que assumiram, entraram na escola de Jesus e pegaram e foram nela, de verdade. E se tornaram santos, porque nossa maior tristeza, que a gente deveria chorar, é de não sermos santos. De ainda de verdade não ter feito a opção por Jesus, assim, mergulhar nele e falar: Jesus, eu quero estar matriculado na sua escola, e de viver todos os dias e todos os minutos da minha vida na sua presença, e para viver somente para vos amar e vos servir. E falar com ele: Jesus, acerta meu caminho de vos amar, acerta meu caminho de viver de verdade a sua vontade, não me deixa passar ao largo, Senhor, daquilo que eu vim fazer, mas me ajuda. Então a gente tem Nossa Senhora que pode nos ajudar nas tarefas, e os santos que podem nos ajudar pela intercessão deles diante de nós, para a gente poder dar conta. Porque quando a gente for fazer a prova final, em que nós vamos ser avaliados? O que São João da Cruz já falou sobre isso? Alguém já leu São João da Cruz? De verdade, que alguém já leu São João da Cruz? É preciso ler. Nós temos tantas coisas maravilhosas na igreja, tanta coisa bela, tanta coisa que a gente precisava de aprender, que eu queria convidar vocês a aprender a ler essas coisas. São João da Cruz fala que no final seremos avaliados pelo amor, pelo tanto que amamos. Essa que é a nossa prova final. Por isso que a gente foi matriculado na escola. Sem matricular nessa escola, sem colar no mestre, sem poder tirar o olho do mestre, e alimentando do que ele mandou, ler a palavra, comungando, confessando, estando na igreja, pedindo ajuda de Nossa Senhora, rezando o terço, não vamos andar. Não podemos viver como onda do mar. Uma hora rezando noite e dia, de repente fica rasteiro, fala: acho que até nem tem fé mais. Aí depois começa de novo, vai e volta. Não, nós não temos que ser igual folha de bananeira, que uma hora vai para um lado, vai para o outro. Não, nós temos que ter firmeza. E a nossa firmeza é Deus, é Jesus. Todos os dias, na hora que vocês abrirem os olhos, fala: obrigado, Senhor, acordei. A vossa misericórdia se renova agora. E esse dia foi feito para vos amar e vos servir. Somente para isso. Acerta o meu caminho para que hoje eu não me perca. Não me perca no mundo, mas saiba vos amar. Porque eu preciso aprender a amar meu irmãozinho. Como é que eu posso devolver o amor que Deus tem por mim? Como é que eu posso amar a Deus? Entendendo que em cada um de vocês eu devo uma reverência, porque Deus habita em cada um de nós. O dia que a gente entender isso, como é que eu prejudico o outro? Como? Não tem jeito. As freirinhas do mosteiro, elas fazem reverência a Deus e ao irmão. Primeiro a ele, depois ao irmão. É assim. Então, é um caminho que é um convite. Entramos, é preciso caminhar, é preciso desejar, é preciso querer, é preciso se esforçar, é preciso pedir a graça, porque tudo vai nos fazer desistir. O caminho do mundo é largo. Filoma, no mundo não precisa não, a gente não pode só rezar de vez em quando, não. Não pode assim, só a missa no domingo, não, tá bom, não, tá péssimo. Isso não vai andar nunca. Mas é tão interessante que nós queremos só ganhar.
mas nós não queremos dar um esforço, não queremos um mínimo de esforço espiritual para o nosso progresso. Fala, eu queria tanto, Filó, fazer isso. Começa, começa todos os dias. Tem que querer, acorda, pega a palavra de Deus, marca um padre para você confessar, reza o terço, mas tem que pedir a Deus a graça. Nós precisamos de nos posicionar, nós não sabemos o dia nem a hora que somos chamados para apresentar a Deus o que amamos aqui. Então vamos pedir a Ele essa graça. Fala, Jesus, o Senhor falou isso no Evangelho de domingo, o padre falou isso. Eu quero viver, é isso que eu digo que é caminhar no Espírito, é pegar o Evangelho, colocar na minha vida e falar, o que eu já estou vivendo daquilo que o Senhor falou? O que eu peço para vocês é isso, vocês se amem uns aos outros. Já estou fazendo? Não, Senhor, estou não. Então me ajuda, Senhor, eu quero. Não julgueis, né, como ele fala, julga não, porque vocês têm consciência de como é que é a sua alma, então não olhe o outro não, reze pelo outro. E ajude o outro na caminhada. É assim que a gente tem que ter a coragem. Encoraje os irmãos, dê palavra de conforto, mas porque você crê num Deus que é vivo. Esse Deus de verdade, esse Deus da alegria, esse Deus que à medida que a gente vai caminhando com Ele, que você transmite alegria, né? Porque ser cristão não é ser otimista não, gente. É saber aonde nós estamos fundamentados, num Deus que é amor, que vai nos conduzir. Então, se você vive essa experiência com Deus vivo, você vai irradiar isso. Isso emana de você, né? Isso é ser cristão. Há um segredo, como diz Santo Agostinho, há um segredo. Tinha vindo de Santo Agostinho, né? Pegue a vida com o que ela te traz, com alegria. Mas hoje a vida me trouxe isso, Filó, é ruim, não. Pega com alegria o que a vida te trouxe. E o que a vida te levar, deixa ir também com alegria. Fácil, e essa frase de Santo Agostinho? Não, dificílima. Até hoje poucas mães eu vi, e uma mãe eu vi, lá no CTI, que nasceu um bebê com uma síndrome gravíssima, que chama trissomia do 18, síndrome de Edwards. Muito complicado, né? Operou do coraçãozinho, e não dá conta de até aprender a engolir, vai demorar, então tem que fazer gastrostomia, tem que fazer traqueostomia, e chegou extremamente desnutrido, como eu nunca vi um bebê tão desnutrido, e chegou para nós. E ela falava comigo assim, à medida que ele foi melhorando, operou o coração, fez traco, fez gasto, engordando, ela falava comigo assim, doutora Filó, olha para ele, e olha para mim, ele me escolheu, doutora, mas numa alegria que vocês não eram capazes de imaginar. Eu acho que ele vai ficar estragado, que eu vou mimar ele demais, mas ele me escolheu. Então, Madre Teresa fala isso de um outro jeito, ela fala, eu quero agradecer a Deus pelas coisas que Ele me tira, e não pelas que Ele me dá. Olha o tanto que já caminhou, olha o tanto, mas por quê? Porque todos os dias teve um começo. O começo é quando a gente fala, eu quero Jesus. Aí entra e fala, o Senhor me dá a graça de perseverar, passa super bom entre nós dois para a gente ficar coladinho, que eu fujo. Ó, que o Senhor me apertar, eu quero fugir. Fala, Jesus, eu vou ali, depois eu volto. Fala, vai ali não, pode ficar quieta aqui na sala. Porque é assim, como nós temos dificuldade. Por isso que em João 15 ele fala 11 vezes, permaneça no meu amor. Imagina o que é permanecer no amor dele. Hoje eu quero que vocês saiam daqui descansados. E assim como diz a mãe dessa criança, ele vai ficar momado, doutor, ele vai ficar estragado, porque ele sabe que eu vou amá-lo muito. É assim, que a gente sai daqui estragado, por sabermos que somos profundamente amados. E que Ele nos dê a graça de emanar, de sair de nós o amor que o irmão está esperando. Está escrito na carta de São Paulo que a única dívida que a gente tem uns com os outros é a dívida do amor. Amanhã vocês têm que pensar nisso. Todo mundo que você encontrar amanhã não pode sair pior do que chegou. Porque a dívida que você tem com ela é dela se sentir amada. Olha a responsabilidade, não é brinquedo não. Mas não é brinquedo viver com Jesus, não é. Mas é uma aventura extraordinária, espetacular, sem preço. Peçam a Ele a graça, fala, Jesus, eu quero viver esse mandamento, esse desafio de uma vida, Senhor. Estamos aqui apenas para aprender a amar, porque é um desafio louco. Tem 3 degraus do amor, nós não começamos o primeiro degrau, ainda não chegamos ao nível dos pés, mas podemos graduar. Se vocês quiserem se aprofundar,
Nesses degraus está no livro Diálogo, de Catarina de Siena, que Deus dita para ela os degraus do amor. Não é uma brincadeira. Ele fala que pouquíssimos santos chegaram ao nível dos lábios de Jesus. Mas eu tenho que ter um começo. O começo é querer subir na cruz. Fala, estou querendo subir. Você me ajuda? Ó, daqui nós vamos caminhando. Na graça. Porque claro que ele quer ver os filhos se formarem, não é? Claro, o professor fica feliz com a evolução dos alunos. E assim nós vamos querer. Todos os dias nós vamos repetir isso para ele. E lembra disso. Jesus me dá a graça como Santo Agostinho, que eu tenho alegria de receber na minha vida tudo que o Senhor mandar. Mesmo a maior contrariedade e desgosto que eu receba com alegria. Mas o que o Senhor levar, também eu devolva com a mesma alegria, Senhor. Isso é um progresso de uma vida. Mas é para isso que estamos aqui, para caminhar. Não existe parque de estacionamento espiritual. Nós não podemos ficar acomodados, temos que caminhar, né? Então é isso que eu queria deixar aqui para cada um de nós hoje, né? Esse desafio de se matricular na escola de Jesus, para aprendermos a amar, somente a amar. Esse é o nosso desafio desse ano, né? Desafio da vida. Vamos pedir a Ele a graça, sob a bênção e a proteção de Nossa Senhora. Eu espero vê-los a semana que vem. E eu não sei se veio uma psicóloga hoje, veio, sobre o grupo Nós Salvamos Vida. Veio, não? Então ela deve vir a semana que vem, que é um movimento maravilhoso em Belo Horizonte, que acolhe as mulheres em risco para aborto, para ajudá-las a não abortar. Então tem várias casas aqui em Belo Horizonte, precisam de ajuda, é um trabalho que precisa ser divulgado, e é bom que às vezes as pessoas aqui têm voluntários que querem trabalhar, vocês vão conhecer esse trabalho, é um trabalho belíssimo, e né, ninguém te procurou, não é? E eu tinha falado com eles que poderiam vir. Muita coisa para a gente descobrir e trabalhar junto, a favor da vida, não é isso? Então que vocês tenham um resto de noite abençoado, na presença do nosso Senhor Jesus, e que a semana que vem Ele nos traga, e que amanhã vocês se lembrem disso. Cada pessoa que vocês encontrarem tem uma dívida de amor. Vamos terminar na presença de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu mando de novo. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Dom de Lágrimas. Acompanhe. O que falar hoje foi algo que demandou tanto tempo diante dele, tanto tempo. Eu rezava, começava a estudar a palavra, falava que ele não estou entendendo nada que o senhor está falando. Voltava a ajoelhar. Eu trabalhei esse fim de semana, e eu falava para ele, Jesus, eu não sei o que o senhor quer, não consigo compreender, mas o Senhor sabe quem o Senhor vai levar, e o Senhor sabe o que eles têm que escutar. E até que ele mostrou exatamente o que ele queria, e o que ele queria porque ele tem uma proposta para cada um, para ter certeza, porque era algo que eu nunca imaginei que eu ia falar, mas é exatamente o desejo do coração dele para cada um. Então eu vou meditar apenas um versículo do Evangelho de domingo, de Lucas capítulo 7. Eu quero meditar apenas um trecho desse versículo que diz assim: chorando, começou a banhar os pés dele com as lágrimas. Palavra da salvação. Em Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito assim: há um tempo para chorar e há um tempo para ser curado. Então é isso. Hoje eu quero falar da espiritualidade da cura.
Quero falar da importância das lágrimas, porque é o desejo de Deus nos curar. Então é preciso a gente falar sobre as nossas feridas, falar sobre aquilo que está nos machucando, sobre aquilo que não está bem resolvido, porque Deus tem um projeto maior. Então a gente precisa conversar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente fica pensando, será que é possível realmente reatar, ser transformado na nossa vida todas as coisas que foram rompidas? Será que é possível aquilo que nos desestruturou, que nos quase destruiu, será que é possível a gente fazer ser de novo? Então é para a gente aprender a se questionar, a gente aprender a pensar a partir das nossas feridas. A importância das lágrimas na nossa vida, a gente nunca imagina que pode ser dito isso, né? Mas no livro de Catarina de Siena, o livro se chama O Diálogo, para quem tiver interesse. Catarina tinha uma preocupação sobre as lágrimas. E um dia ela convida Deus Pai, nosso Pai, para que Ele explicasse para ela sobre as lágrimas. E Ele fala um capítulo sobre as lágrimas. Você nunca imaginou que tinha tanta coisa escrita, né? Um capítulo. E Ele fala que o órgão mais sensível, mais perto do coração, perto de todos os impulsos do coração, são os olhos. Deus Pai fala, quer saber como que está a alma de alguém, a vida de alguém? Olhe nos olhos dela. Deus Pai que disse. Todas as lágrimas procedem do coração. Ele que disse tudo isso. Então, quer conhecer como é que está a vida de alguém? Olhe nos olhos dela. E não terá jeito de esconder o que está passando ali dentro. Ele conhece cada um de nós. Por isso que ele quis esse assunto hoje. Porque, como é difícil chorar, não é? O dom das lágrimas é uma das vocações monásticas mais antigas. Então, lá no ano de 300, que existiu um monge famoso, se chamava Evagrio, ele falava para os monges que estavam chegando, a primeira coisa que vocês têm que pedir a Deus é o dom das lágrimas, para que o coração de vocês possa ficar mais macio, ficar um coração mais sensível. Então, era o primeiro dom que ele mandava os monges rezar. E nós desaprendemos a rezar, desaprendemos a chorar. Nós desaprendemos e estamos ficando endurecidos. Então, pedir a Deus o dom das lágrimas é pedir a Ele o dom de desmascarar a ação do mal do nosso lado. Desmascarar que tem um maligno que atua, seja na minha vida, seja na sua vida. Desmascarar que dentro de mim eu não posso aceitar que esse mal fique. Eu não posso simplesmente falar, eu não tenho o que fazer. Simplesmente aceitá-lo, não podemos falar, mas eu não tenho o que fazer, então não mexo. Pedir a Deus o dom das lágrimas é pedir a Ele a coragem de chorar pelos nossos pecados. E pedir a coragem de chorar pelo mal que acontece com o outro. É preciso chorar. E o dia que a gente parar de chorar o mal que acontece, muitas vezes eu preciso chorar pelas minhas dores. Mas quem não chora a nível pessoal não consegue chorar a nível público. Você não consegue chorar por um pai, igual essa semana, que não conseguiu ir ao CTI com o filho morrendo, porque não tinha dinheiro de passagem. E que lá já não dá notícia por telefone, mas nós fomos obrigados a dizer a ele, o senhor tem que vir porque o seu filho está morrendo. Mas é porque eu não tenho, então eu vou ver como é que eu faço. Isso é para chorar. É para chorar tantas coisas dos inocentes acontecendo. É chorar tantas mulheres caladas, sofrendo caladas, porque acham que isso é vontade de Deus. Chorar por tantas injustiças acontecendo, por tanto pai de família desempregado. Chorar por uma situação de sofrimento que nós estamos vivendo. E nós estamos ficando endurecidos, ficando com o olho seco. E se nós perdemos a capacidade de chorar, nós vamos ser menos que humano. Então é preciso avaliar isso em nós. Porque as lágrimas fazem parte da nossa vida? Sim. As lágrimas fazem parte do nosso processo de desenvolvimento. Porque a gente chora nos inícios e nos fins. A gente, quando nasce, chora. E o pediatra fica enlouquecido ao menino chorar. E a mãe fala, não chorou, não é? E na hora da morte, chora. Então a gente chora. E a gente precisa permitir que quantas fases da nossa vida, à medida que eu concluo uma fase e passar para outra, eu choro no término daquela fase, lembrando daquilo que foi bom,
daquilo que aconteceu. E muitas vezes a gente chora pelo medo do que aquela situação presente nos exige. Esse choro é preciso, é necessário. E a gente chora. Mas é preciso também chorar por aquilo que traz o mal e destrói. Porque a gente precisa de aprender a sensibilizar. E se tem um momento na nossa vida que às vezes a nossa grande mudança, nosso grande projeto de vida é conseguir vencer as feridas que estão em nós. E para a gente poder conseguir vencer essa questão dessas feridas em nós e ter a cura dessas feridas, a primeira coisa que eu preciso ter é a coragem de assumir que eu tenho uma dor. Eu tenho que assumir que dentro de mim tem algo que não está bom. Seja que nível for, não adianta, eu digo para vocês, tentar ocultar aquela dor não resolvida, porque um dia ela vai voltar de um jeito não muito bom. Então é preferível a gente ter coragem de se desnudar. O problema é que as lágrimas nos expõem, não é? E se expor, ninguém quer. Revelar aquilo que está de pior em mim, eu não quero revelar. Mas quando a gente chora, é sinal de que alguma coisa em nós precisa começar a ser mudada. Quando a gente chora, é sinal de que na sua vida está sinalizando algo precisa ser transformado. E a gente só chora por aquilo que a gente se preocupa. Somente. Então, a chorar, e quando a gente passa por esse processo, saber que nós somos capazes de ir além da nossa dor, isso faz de nós emergir como um ser humano melhor. Se eu não conheço a minha dor, não passo pelo sofrimento e não supero, eu não sou capaz de reconhecer o sofrimento do outro e ajudar o outro a se levantar. Não sou capaz. Só quando a gente é capaz de viver um desprezo, só quando a gente é capaz de ser abandonado, quando a gente passou por um momento que a gente viveu, alguém ter feito uma chacota com você, você ter sido vítima de injustiça, você ter passado por qualquer outro tipo de sofrimento, só quando você passa por isso e supera, você é capaz de reconhecer no outro a dor e ajudar o outro a viver a dor. Mas se a gente não consegue viver a nossa dor, não consegue mudar. Um discípulo falou assim para um homem santo: hoje você vai curar muitas pessoas? Ele falou: vou não. Não, mas está tanta gente aí para ser curado. Ele falou: engano seu. As pessoas não vêm aqui para ser curadas. As pessoas só buscam o alívio, porque ser curado exige mudança. E as pessoas não querem mudar. Então, a primeira coisa que eu preciso para o processo da minha cura é reconhecer a minha dor. Então, eu não posso negar que há um sofrimento. Da mesma forma como a gente vê naquela parábola do samaritano. O samaritano, ele reconhece aquele homem sofrido, caído, porque ele tinha outro tipo de dor. Se aquele estava judiado no corpo, o samaritano estava judiado na alma. Ele era uma raça à parte. Então, ele não questiona, ele busca a dor. Ele busca aquela pessoa que está sofrendo e vai ajudar a tratar daquela pessoa. E depois que ele vai tratar daquela pessoa, ele põe aquela pessoa num jumento, num cavalo e vai num outro caminho. Leva para aquela pessoa em outro caminho. E muitas vezes, depois que a gente reconhece a nossa dor, é preciso que a gente também mude o caminho. Que a gente tenha esperança, mesmo desconfiado, que as coisas podem ser transformadas. E muitas vezes nós temos que fazer uma avaliação dos nossos valores, porque às vezes a gente está sofrendo porque a gente está preso em situações que a gente não abre mão de mudar. Às vezes a gente está com ideias petrificadas. E é preciso ter a coragem de desnudar. O sofrimento, ele revela o que está acontecendo em nós. Ele revela que na nossa vida tem uma dor, mas que também tem um processo de cura. E que algo vai mudar. Então, o chorar revela o que não está bom na sua vida. O que Deus quer mudar em nós? O que o seu caminho não está bom? Essa mulher teve uma coragem louca. Essa mulher da passagem da Bíblia, ela não foi convidada. Ela entrou num lugar onde ela não foi chamada. Ela não era bem-vinda. Inclusive, socialmente, ela não era bem-vinda. Mas ela foi. Porque ela foi atrás do único. Ela já tinha escutado esse homem, ela já tinha escutado Jesus, ou ela já tinha visto Jesus. Alguma coisa tinha acontecido com ela para ela ter conseguido chegar até lá. E ela foi até ele e caiu nos pés dele. Chorou tanto o suficiente para lavar os pés dele. E chorou muito para lavar os pés. Então, nós precisamos de ter essa mesma coragem. Porque às vezes nós vamos rezar e tentamos enganar Deus.
E maquiamos a nossa oração e não contamos para Deus aquilo que nos magoa, aquilo que está te entristecendo, aquilo que está tirando o seu sono. A gente conversa com Jesus como se fosse uma relação formal. Não vou incomodar Deus com isso, que isso é uma bobagem. Eu te digo, mentira. Ele se preocupa com o menor detalhe da sua vida. Conta para Ele aquilo que te hoje faz chorar. Conta para Ele aquela situação que ficou mal resolvida na sua vida. Fale tudo para Ele, como se fala com o maior amigo que você tem. É só com Ele que você expõe a sua ferida, deixa a ferida completamente a sangue vivo, porque é o único que pode te curar, porque Ele é o samaritano, Ele é o melhor samaritano. Não tente te enganar. Conte para Ele todas as suas frustrações que não estão deixando a sua vida andar. Jesus, eu tinha um sonho e isso não está realizando na minha vida, está me causando isto. Fala com quem transforma. Não maqueie e fala com ele, não, está tudo bom, a vida está ótima, tem que agradecer porque eu estou bem empregado. Fala com ele que não está bom. Deus nos quer inteiros, guardem isso. Deus nos fez para o melhor. E se não estamos vivendo melhor, precisamos descobrir por quê. Por que eu não estou vivendo o melhor da vida que Deus fez para mim? Por que eu não estou desfrutando? Que ferida me impede? Por que eu já sofri? Se eu já fui traído, então eu não confio em mais ninguém. Não é? A gente foi traído uma vez, fala, não confio em homem nenhum mais, não confio em mulher nenhuma mais. Bobagem. É bobagem. A gente tem que dar um voto de confissão, você não anda. Se você viver a vida inteira desconfiando de alguém que você está do lado, então você sai fora dessa relação. É preciso dar um voto, é preciso acreditar, é preciso ser curado, senão você não anda. Mas é o único. Eu digo para vocês com todas as palavras. Olha, que o fato da gente não assumir, às vezes, um sofrimento na nossa vida, e não acreditar que existe Deus que cura, e que Ele cura hoje, como Ele curou naquela época, que Ele é vivo, que eu posso falar com Ele, e que de repente alguma coisa acontece dentro de mim que eu não explico e é transformado, eu te digo, isso pode impedir muita alegria na vida, porque nós ficamos amarrados em coisas que não nos levam a lugar nenhum. É preciso ter coragem de desnudar. Fala, Jesus, isso não está me trazendo o bem. O que na minha vida não me deixa ter essa alegria completa? Por quê? Então, por que a gente tem medo de enfrentar a nossa própria verdade? As nossas relações sofridas. Quem de nós não foi sofrido? Quem de nós não tem mágoas? Quem de nós não tem marcas? Quem de nós não carrega alguma história? E que pena se a gente não carregou nada. E tem uma história de um rabino, que um homem fala com ele em Israel. Rabino, eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo rezar, porque eu estou sofrendo tanto que eu não consigo ler, eu não consigo rezar. Eu estou em falta com a minha disciplina. Ele disse, meu filho, pensa bem, você acha que Deus está mais preocupado com o que você tem que ler e estudar, do que você pode aprender com o sofrimento da sua vida nesse momento? Porque o sofrimento nos ensina demais. Ele nos coloca num lugar de mais humildade, e isso te faz para poder ficar mais sensível para ver o sofrimento do outro, senão você passa perto do outro e não vê que seu irmão sofre. Você convive com alguém que está do seu lado e não é capaz de olhar no olho dele e revelar a dor que ele está. Então nós precisamos, depois que somos curados por Deus, depois que a gente assume a nossa dor, fala, Jesus, minha dor é essa, que Ele te muda, que Ele faz a cura, que Ele te dá um outro caminho, que você segue aquele outro caminho. Nós temos que também ser samaritanos na vida do outro, porque nós só estamos aqui porque alguém um dia nos levantou. Alguém um dia olhou para nós e falou, fica de pé, recomeça a sua vida, é possível começar de novo, fica no chão não, sabe por quê? Você é filho do Altíssimo, você tem uma dignidade, ninguém pode te colocar no chão não. Há outras propostas na vida, há coisa maior que sua dor. Deus tem coisas muito melhores para fazer para você, creia. Mas alguém um dia falou isso com você e te levou, igual essa mulher foi levada aos pés dele, ela foi porque ela conheceu ele. Quanto tempo eu tenho, eu te pergunto, por quem você tem chorado? Por que você tem chorado? E com quem você tem chorado? As lágrimas têm o poder de nos curar. Nós não sabemos o poder disso. Mas chore aos pés de Jesus. Não limpa só os pés dele, não, lava ele inteiro.
Chora tudo que você precisa chorar. Há quanto tempo você não chora e carrega uma angústia que não te deixa estar feliz? Chore com ele. Se não for o seu problema, chore os dos outros. Chore a dor que está no mundo. Chore quanta coisa está vivendo, que esse mundo não parece ser dele. Que a gente só vê sofrimento e dor. Olhe com sensibilidade para o outro. Então chora, mas chora diante dele e peça a ele, me cure. E vocês verão e sentirão a cura. Não tenha medo. Aprenda a viver com aquilo que a religião nos permite viver. Deus não mente. Há um tempo para chorar e há um tempo para curar. Isso é escrito. E seremos curados se quisermos. Se assumirmos. Porque aquilo que não é assumido, não, aquilo que não é chorado, aquilo que não é dito, não pode ser curado. Deus quer curar. Deus quer nos colocar de pé para ajudar o processo de cura de quantos? De quantas pessoas? Porque nós temos esperança na nossa cura, nós estamos aqui. Vocês vieram vê-lo. Vocês vieram se encontrar com ele, vocês vieram depositar a vida de vocês nas mãos dele, ou colocar alguma situação na mão dele que está trazendo uma angústia. Fala, Senhor, transforma isso. E somos nós hoje que temos que reagir diante dessa dor, que está no mundo e que está na nossa vida pessoal. É preciso ter coragem de dizer para o outro, chore sim, chore. Chorar alivia. Como eu disse para uma família sábado no CTI, chora. Chora a morte dessa criança de 5 anos de idade com tumor cerebral. Pode chorar. E falei com o avô, o pessoal não queria que o avô fosse. Falei, esse avô criou esse menino, deixa o avô vir. Falei com o avô, chore, vô. Chore tudo que o senhor tem que chorar diante do menino que morre aos 5 anos de idade. Chore muito, ponha no colo e chore e limpe a sua alma e o senhor não infartará. Mas se o senhor não chorar, o senhor vai infartar. Alivia aqui agora. Abra o seu coração e fale, e chore. E falei com eles, cante para esse menino. Cante chorando, despeça dele. É assim, anjo volta para casa cantando. Falei com o vô, há uma esperança, vô. Qual é? Como é que Deus nos cura no momento da morte? Com a certeza de uma ressurreição. Com a certeza de um reencontro. E assim nós vamos sendo curados, nos dando força, coragem e esperança de continuar a caminhar. Porque diante da dor, nós só temos 3 opções. Ou nós podemos ficar indiferentes ao mundo e falar, não quero saber que existe a dor. Ou eu até tenho consciência que ela existe, mas eu não quero tomar partido. Ou, que é mais cristão, né? A gente ajudar a assumir, ajudar a levantar o irmão, ajudar o outro a ter coragem e levar esse outro a Deus. Porque não somos nós que vamos curar o outro. Nós vamos ser o caminho para. Nós vamos sinalizar para o outro que as coisas não acabam naquela dor. Espera passar. Aquela pessoa está chorando muito, deixa passar. Chora, esteja do lado. A gente chora com quem chora e ri com quem ri. Então você pode, depois que a pessoa conseguir respirar, falar com ela, isso também vai passar. Porque eu vivi essa dor. Eu já passei por isso. Isso vai passar. E isso vai passar, sabe por quê? Porque tem alguém que nos cura. O nome dele é Jesus. Não tenha medo de dizer isso. Não tenha medo de assumir que Jesus faz isso. Não tenha medo de assinar que ele faz isso. Que ele cura, que ele transforma uma vida, que ele vira a vida do avesso. Entrega, e eu te garanto que ele fará. Não tenha medo de dizer a alguém, pode ir para os pés dele, chore a sua vida diante dele. Mas não guarde nenhuma ferida. Não guarde alguma coisa que ficou mal acabada. Mesmo que tenha sido uma coisa pequenininha na sua vida. Não guarde. Conte para o Senhor. Porque não tem ninguém que quer nos curar mais do que ele. Não tem ninguém que quer transformar a nossa vida como ele. E hoje, em especial, estou rezando para nós, desde que eu descobri que era isso, que ele concedesse a cada um de nós o dom das lágrimas, depois de cada vez que a gente pecar. Imaginou? Nós vamos viver chorando. Mas eu pedi isso a ele. Eu pedi a ele que nos desse esse dom. Que a gente tomasse consciência do mal que a gente pode fazer ao outro. Do mal que tantas vezes nós fazemos destruindo a criação dele. Do mal que nós fazemos ao nosso corpo e à nossa mente, em nome de uma liberdade pessoal. É preciso ter a coragem de pedir a ele, Jesus, me dê a graça de chorar por cada pecado que eu cometer. E que eu me lembre que na igreja o Senhor deixou a possibilidade de eu ter o perdão dos meus pecados. Porque quando Jesus nos perdoa, Ele nos recria.
Porque o pecado, ele faz de nós menos que o pó. Então, quando ele cura, quando ele nos perdoa, ele nos tira de lá. Ele nos dá uma vida nova, porque ele transforma. O perdão de Jesus é completamente radical, ele esquece qualquer pecado. Ele não lembra. Diferente de nós, que demoramos às vezes para perdoar alguém, umas 10 vezes até esquecer o que o outro fez, não é? A gente vai contando, mas ainda lembro. Deus não, você pediu perdão, ele esquece. O perdão dele é de verdade. Ele faz uma vida nova em nós. Ele te dá uma outra possibilidade de caminhar. Então, reveja a sua vida hoje. Quanto tempo tem que você não tem uma confissão individual? Quanto tempo tem que você não chega e você não vai estar diante de um padre, você vai estar diante de Jesus. Você fala com Ele. Meu confessor fala comigo, por que você chora tanto, Filon? Eu falo, porque eu não estou diante do Senhor, estou diante de Jesus. E os pecados, eles me deixam com vergonha. Da gente não tomar atitude e não se emendar. Então é preciso que às vezes na nossa vida nós estamos parados pelo pecado que impede a graça. Vamos rever tudo em nós. Fala, Jesus, o Senhor me quer uma pessoa feliz. O Senhor não quer uma pessoa cheia de mágoa, cheia de rancor, aquela pessoa que alguém fala uma coisa boa, alguém já tem alguma coisa para julgar de veneno. Às vezes eu estou aquela pessoa venenosa, eu estou aquela pessoa custosa, estou aquela pessoa carregada, pesada, andando cheia de mágoa, vivendo parecendo uma hiena, reclama de tudo, sem estar leve pela vida, sem estar feliz pela vida. O que não está bom? Aonde que você foi ferido e não disse? Aonde que aconteceu alguma coisa no seu coração que te impediu de acreditar na vida? Compreende? De achar que a vida é assim mesmo, tudo acontece de ruim, nada vai dar certo, eu não vou andar, eu não vou ser feliz, não vou conseguir um amor, não vou ter filhos. E aquele tanto de não que a gente sai pondo na vida da gente, quando Deus só tem o melhor. E quando a gente deveria só apenas colocar para Ele, falar, porque eu fui traído, eu tenho medo disso, porque um dia eu perdi no aborto, eu tenho medo disso, porque um dia aconteceu. Passa com Ele a sua vida de igual para igual. Ele permite. Senta com Ele, conta tudo e fala, mas eu quero ser feliz, o Senhor me criou para a felicidade. E essas coisas estão me impedindo, Jesus. Vamos pedir a Ele essa graça. A graça de chorar pelo sofrimento daquele que está perto de nós. A graça de chorar pelas pessoas que não creem, das pessoas que não têm nenhuma esperança, daquelas pessoas que não acreditam em mais nada. E somos nós que temos que levar, com as nossas lágrimas, levar essas pessoas até Deus. Porque nós buscamos as pessoas pelo amor. É o amor que tem que atrair o outro. Mas se a gente estiver quebrado, desacreditado, como é que nós podemos levar um Deus vibrante, um Deus de alegria, um Deus que transforma, um Deus que fala, isso passa. Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer melhor. Está chorando, Deus tem o melhor. Que se você tem essa alegria que você já passou por isso, você carrega o outro. Mas se você não experimentar isso, se você não viver essa aventura com Ele, você vai ficar parada. Não fique. Tenha ousadia de falar com Ele, Jesus, há um tempo do choro, mas há também o tempo da cura. E que o Senhor nos cure nessa noite. Que a gente possa tomar uma consciência que tudo aquilo que eu não tenho dito e que tem me impedido de viver melhor, o que está barrando, o Senhor hoje quer transformar. O convite é dele, a proposta é dele. E eu digo para vocês, é de graça. Eu queria dizer para vocês que eu vejo situações que não há psiquiatra, não há psicólogo, nada contra nenhuma das minhas especialidades médicas, não há isso. Mas o médico, o psicólogo tem limite. E ele não entra onde só Deus entra. Tem coisas que estão enraizadas na sua infância. Tem coisas que estão enraizadas na sua gestação. Tem coisas que estão tão lá atrás e que você está vivendo as consequências hoje. Ele é o Senhor, Ele te criou. Ele conhece cada pedacinho seu. Então, eu não estou mandando ninguém sair de psiquiatra nem de psicólogo. Pode continuar todo mundo. Mas, se você ainda não foi curado, é porque você não contou para o único que cura. E eu digo para vocês, tem uma vantagem imensa, é de graça. Ainda tem isso, é de graça, remédio, Eucaristia e confissão. É encontrar com Ele.
É estar diante dele, porque não tem preço, conversar com ele não tem preço. Todas as vezes que vocês forem conversar com ele, expor uma dor, expor uma situação, se o seu coração não sair de lá melhor do que você entrou, então você falou com a pessoa errada. Eu te afirmo isso. Se você chegou para falar com Jesus, se você chegou para chorar com ele, se você não saiu de lá leve igual uma pluma, faltando levitar, você não falou com ele. A gente não sai de uma conversa com Jesus pior do que chegou. Aí você só falou com seus lábios, você não rasgou seu coração diante dele. E nós temos que ter a coragem. Nós não precisamos de esperar, igual fizeram uma pergunta para um homem lá de Atenas, que agora não vou me lembrar o nome dele. Quando é que a justiça vai chegar aqui? Ele falou, quando vocês que não sofrem injustiça se indignarem com quem está sendo oprimido e reagirem. Compreendem? Quando você reagir contra a dor pessoal e a dor que está no mundo, e levantar e falar, isso está errado, e levantar em oração, em jejum, em lágrima diante de Deus, isso vai ser mudado. Quando a gente não aceitar o mal, que chega em mim ou chega no outro, lutar contra isso, não negar que o mal existe, e falar, Senhor, nós não aceitamos isso, não queremos e vamos lutar, essa situação vai mudar. Mas comece com o que está aí na sua vida primeiro, com aquilo que não está bom. Mas experimentem de verdade, eu não sei se vocês têm essa experiência, de chegar diante de uma adoração, de chegar diante numa Eucaristia, que você está com Deus vivo. Esse é o nosso problema, não acreditamos que Ele é vivo. Ele vivo, e falar com Ele. E saber que falou com Ele, Ele diz assim na palavra, se aquilo que vocês me pedirem, se vocês acreditarem, eu te afirmo, já receberão. Nosso problema é que nós duvidamos desse amor, duvidamos de poder falar, duvidamos que Ele escuta, duvidamos que Ele vai fazer. De fala, mas será? Eu falo com as pessoas lá, mas Deus vai mudar. Eu falo, tomara, já perdeu. Toma posse e fala, amém, Ele vai fazer. Fala, obrigado, Senhor, que você já mudou. É diferente. A pessoa já entra assim, desconfiada. Porque a gente desconfia de tudo, não acredita nesse amor. Olha, a proposta de Deus para nós, ela é maravilhosa. Deus veio para libertar os cativos. Deus veio para aqueles que precisam de médico. Deus veio buscar os enfermos. Deus veio buscar aquele que sofre. Ele não veio para quem está sadio. Ele veio para nós, pecadores. Ele veio porque Ele vê que na nossa vida a gente não está saboreando o melhor vinho. Que na nossa vida nós estamos perdendo uma coisa que se chama alegria. E a marca nossa do cristão é ser feliz, é ser alegre. Se nós estamos vivendo meio, parecendo que está tomando água de chuchu, rala, sem sabor, o dia inteiro, estamos longe dele. Ele quer buscar na sua vida aquilo que pode mudar. Mas eu te digo, não tenha vergonha de falar com o Senhor, seja o que for. Não tenha vergonha. Conte para Ele tudo, porque na verdade Ele já sabe. Mas Ele é tão delicado que Ele não te expõe. Quem nos expõe é o mal. Deus não. Deus, Ele espera a gente contar para Ele. Ele não te expõe. Ele é muito delicado. Mas a hora que você falar com Ele, lembra daquele dia que eu sofri aquilo? Aquilo ainda dói. Ele vai falar assim, eu sabia. Eu estava esperando só você me contar, porque eu faço assim, ó. Joga um bálsamo e cura. Não desperdicem essa graça. Não desperdicem esse cuidado de um Deus que só te espera e deseja fazer na sua vida somente o melhor. Lembrem que aquele que pode curar tudo, mudar a sua vida, só tem um. Só existe um. Chama Jesus de Nazaré. É a coisa mais doce que qualquer um de nós pode ter na vida. Não existe ninguém como Ele. Não existe ninguém que seja capaz de te amar como Ele. Não existe ninguém que se preocupa mais com você do que Ele. Esses dias uma mãe me disse, doutora, eu só penso nesse menino, eu tenho que levar esse menino para casa. E quando ela falava daquele amor, eu fiquei tão emocionada que eu falava, esse é o amor que Ele tem por nós. Ele só pensa em nós. Ele só se ocupa de nós. Ele só quer o melhor para nós. Não resista ao amor de Deus. Não resista ao poder dEle de transformar a sua vida. Não resista à felicidade que Ele quer te dar. Não tenha medo de ser amado. Não tenha medo de ser amada. Não tenha medo. Se lança. É maravilhoso saber que Ele pensa em você da hora que você levanta à hora que você deita.
que Ele cuida do seu sono, que Ele assenta para vigiar como é que você dorme, que Ele pensa naquilo que está te fazendo feliz, que Ele olha o seu caminho, que se você não pede opinião, Ele fala, vai bater a cabeça, eu estou aqui para dar colo, porque ela não pediu opinião. Que sofre quando você sofre, que chora quando você chora, mas que morre de alegria quando te vê feliz. Existe alguém como Ele? É da gente morrer de alegria, de morrer de paixão por Ele. É de ser louca, alucinada por Ele e dizer, que delícia. E eu penso muito e falo isso com Ele. Quem somos nós, Senhor, para nos amar dessa forma? Quem é o homem para que o Senhor morra de amor por Ele dessa forma? Não, Ele fala, eu amo porque amo. É assim que Deus Pai diz, eu amo porque amo. E quando você voltar, Ele fala para Catarina, eu que sou o fim último de vocês, quando vocês voltarem a mim, vocês entenderão. Há um céu que nos aguarda. Há só o melhor que nos aguarda. Não tenham dúvida disso no coração de vocês. Se amanhã acontecer algo que faça você sofrer, conta para Ele. E fala, Senhor, essas coisas acontecem, mas me dê força de passar por isso. Me dê força de viver esse sofrimento, de superar a dor, de ir além, de superar qualquer coisa na minha vida, porque sei que o seu amor me cura, seu amor cuida de mim, seu amor me sustenta, seu amor me levanta, porque o Senhor só quer o melhor para mim. Nunca duvidem disso. Mesmo que a sua vida gire todo ao contrário, mesmo que cheguem tornados na sua casa, mesmo que tire as portas e tudo do lugar, mesmo que estejam numa casa todos desempregados, eu quero só lembrar uma coisa, Deus alimenta o verme da casca da árvore. Ele não deixará de cuidar de um dos filhos dele que contam com Ele. Não duvidem desse amor. Não duvidem da misericórdia, da bondade, do tanto que Deus se lança sobre nós. Só falta que nós façamos o inverso, se lancem sobre Ele. Cai nos braços dele e fala, sou sua, sou um menino, sou uma menina, não dou conta de nada, me ajuda, me socorre. Peçam, peça o dia inteiro. Seja dependente dele como o ar que respira, seja e fala, me cura. Me devolve essa alegria que o Senhor colocou quando o Senhor me fez e que a vida tem tentado tirar. Porque tem tentado tirar a nossa alegria, mas a razão da nossa alegria é Jesus. Ele enxugará suas lágrimas, eu tenho certeza disso. Ele trará tudo novo, porque só Ele pode mudar todas as coisas. Mais ninguém, mais ninguém. Ele é um Deus que a gente chora de emoção. E eu falo com Ele, Jesus, o Senhor nos tira o fôlego. A sua bondade, a sua fidelidade, a sua presença, a sua doçura, a forma como o Senhor cuida, como o Senhor dá tudo, é de emocionar, é de chorar. E é de chorar mesmo a nossa infidelidade, a nossa dificuldade em amar, o quão pouco nós pensamos em Deus num dia e o quanto que Ele se derrete por cada um. Não pense que Ele me ama mais do que Ele ama vocês, não. Ele não fraciona esse amor, Ele ama integralmente cada um de nós, como Ele ama Jesus. Deus Pai ama cada um de nós. Vamos aproveitar essa noite, nos colocar diante dEle e dizer, hoje, Jesus, eu tenho algumas coisas para te dizer. Hoje eu tenho algumas coisas para contar. Aquilo que a gente só conta para o melhor amigo. Aquilo que a gente tem vergonha de falar para qualquer um. Aquilo que a gente tem vergonha que alguém descubra. Ele não precisa ter. Ele você pode contar tudo, mas é tudo. Pode contar os detalhes. Ele já sabe. Ele só espera que você diga. Não tenha medo. Não tenha medo disso. O Senhor fará sempre o quê? O melhor. O que Deus tem para te dar? O melhor. Eu não tenho dúvida, porque Ele se preocupa com a nossa felicidade. Então, que vocês possam viver isso de verdade. E que vocês possam ser os bons samaritanos que esse mundo precisa. Precisa buscar levantar tantos irmãos e dizer a eles, há um Deus que também te ama, que é seu Pai. Revela isso. Quantas pessoas choram porque não conhecem Ele? É um outro tipo de choro. O nosso choro é até de emoção. Saber que tudo isso que eu falei é de verdade. É real. Não é uma história da carochinha. É de verdade. Você pode falar, Ele escuta e Ele age. E Ele está louco para transformar o coração de cada um de nós. Senão Ele não estaria com tanta gente reunida numa noite para dizer, há um tempo de chorar. Mas também há um tempo de ser curado. Deus quer a nossa cura. E a doutora Filó hoje nos fala daquela passagem que está em Lucas 7, da mulher
que entra na sala onde Jesus está e chorando, banha seus pés com lágrimas. Ela fala também da passagem de Eclesiástico, que na vida há um tempo para cada coisa. Tempo de chorar, tempo de parar de chorar. Doutora Filó hoje nos fala também que aquilo que não é dito, que aquilo que não é chorado, também não é curado. Que nós precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor e chorar. E colocar nas mãos dele os nossos problemas, as nossas dores, para que ele nos cura. Deus é Jeová Rafá, é aquele que cura, é Deus que nos cura, Deus que cura. Hoje a nossa oração vai ser de nos rasgar diante do Senhor. Falando, Senhor, eu quero me abrir por inteiro, para que no momento que eu entregue para Ele as minhas dores, as minhas dificuldades, que Ele derrame a sua cura sobre a minha vida e sobre a sua. Vamos rezar? Senhor, e hoje estamos aqui e queremos rasgar o nosso coração, Senhor. Abrir a porta daqueles quartos mais escuros que há muito tempo não vou. Mas eu preciso de falar com o Senhor. Tudo que me dói, tudo que me incomoda, todo o meu pecado, confessar o meu pecado, as minhas dores, as minhas tristezas, as minhas angústias, o meu lado feio, te mostrar, Senhor. Para que na medida que eu te mostre a minha ferida, o Senhor derrame o seu bálsamo de cura sobre o meu coração. E aí sim, a cura começa a acontecer. Derrama, Senhor, o teu bálsamo sobre os nossos corações nesse dia. E começa uma cura em nós, Senhor, para que sejamos fortalecidos e curados no poder do seu amor. Amém. Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!